Veja como ajustar a largura e a altura das linhas e das colunas. Quando você digita dados numa célula, não importa o tamanho do texto, você pode ocupar uma ou várias células. Nesse caso, nós temos o título chamado Lista de Produtos Vendidos. E aqui nós temos vários itens. Temos o cabeçalho com os dados. Cada um dos cabeçalhos, por exemplo, esse daqui que é o valor de desconto, ele não coube na largura da coluna. Então, o que você pode fazer para fazer um autoajuste? No título das colunas, você tem o espaço que divide as duas células, as duas colunas. É lá que você ajusta, não é aqui na planilha, é no cabeçalho. Então você pode, aumentando, clique e arraste para a direita, para a esquerda, até fazer um ajuste dessa coluna. Outra forma que você pode fazer é através do menu Formatar, largura da coluna ou autoajuste da largura ou largura padrão. A largura padrão tem um tamanho X, você clica no OK. Esse tamanho X que ele definiu é justamente uma largura que você pode também alterar a largura padrão. Mas se você selecionar autoajuste da largura da coluna, ele faz um autoajuste de forma que ele pesquisa na coluna inteira, em todas as linhas existentes, qual é o maior texto referente a esta coluna e faz um autoajuste. Por exemplo, na coluna A, linha 1, nós temos o título. Se você fizer um autoajuste nessa coluna, qual é o maior texto? É o próprio título da própria planilha. Então, em toda a coluna, esse é o maior texto. Os outros textos que estão dentro da planilha, da célula, no caso a coluna de categoria, não fica muito bem ajustado. Especialmente para títulos, vocês já viram no vídeo de autoajuste de centralizar e mesclar, que ficaria dessa forma, mas para colunas em si, o melhor mesmo a fazer é você alterar o título, a largura da coluna, por exemplo, aqui valor de desconto. Nesse caso, eu posso até deixar nessa largura, mas se eu quisesse deixar um pouquinho menor, eu deveria aplicar nesse caso uma quebra de linha, quebra do texto, e aí eu poderia até ajustar um pouquinho menos. Então depende muito da sua planilha. Você percebe quando eu fiz esse ajuste de quebra de texto, automaticamente, a altura da linha já está ajustada. Então eu posso também, como é que eu ajusto a altura da linha? Ou através do menu formatar, você tem altura da linha, autoajuste da linha. Se for na altura da linha, você teria que digitar um valor, por exemplo, 30. Ok, ele ajustou para 30, mas eu posso também clicar no espaço que divide as linhas, exatamente na parte da numeração das linhas, e ajustar. Posso ainda selecionar um conjunto de linhas e ajustar também uma determinada linha, ele já ajusta todo o tamanho das demais. Assim como as colunas, se eu selecionar várias e alterar o tamanho de uma, prevalece para as três que estão selecionadas. Prevalece também quando você dá um autoajuste, ele faz o autoajuste da coluna selecionada em si. Bom, outra coisa que você pode perceber é que quando você ajusta a altura da linha, existe o alinhamento do texto. Esse alinhamento ele se dá através do ícone alinhar embaixo, pode ser ao centro e pode ser acima, no topo. Se você deixar ajustado ao centro, independente do alinhamento, claro, conforme você ajusta a altura da linha, ele ajusta também, ele já alinha o texto automaticamente. Mas é interessante dizer que qualquer coisa que você fizer em relação à altura da linha, isso prevalece para toda a sua linha completa, com todas as colunas. Perceba que aqui eu tenho uma região com outras tabelas. Nessa tabela, como eu não tenho como ajustar apenas uma altura da linha desse conjunto de células referente à minha tabela em si, que é a tabela de produtos. Não, quando você faz o ajuste de uma linha, ele altera toda a sua planilha. Portanto, se eu fizer um autoajuste nesse caso aqui, ele pega qual é o maior texto que tem em toda a minha coluna e faz um autoajuste. Então, perdão, não é na coluna, na linha. Então, o alinhamento das linhas e das colunas é muito simples. O mais utilizado mesmo é o duplo clique para fazer um autoajuste automaticamente.